pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Bom, hoje é uma aula de biologia diferente, como vocês já estão sabendo, nós estamos aqui para poder passar algumas dicas para o processo de avaliação seriada, o PAS, na UEM, que vocês estarão fazendo a prova agora em 2021, tá bom? Bom, o que é importante essas aulas? Por que se torna essencial isso, esses momentos? Por quê? Porque você teve o conteúdo da etapa 2, né? Você já tem lá a sua nota da etapa 1, você está fazendo agora a etapa 2, e aí o que acontece? Você teve todos os conteúdos do decorrer do ano e essa aula serve para com que nós possamos pontuar alguns conteúdos ou todos os conteúdos de uma forma bem rápida, simplesmente para você poder lembrar. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, o que você tem que fazer? Pegar o seu material do segundo ano e conforme eu vou falando os conteúdos, você vai folheando a sua apostila. No site da UEM, você tem lá no campo do PAS, você tem esse programa avaliativo do PAS 2020. Então eu vou decorrer os conteúdos de acordo com a sequência que está ali naquele programa, então é um pouquinho diferente talvez da sequência que está na apostila. Mas como você viu toda a apostila esse ano, você vai correndo. Ah, eu estou nessa parte agora, peraí, vou paralisar o vídeo, vou correr um pouquinho ali para frente, vou ver esse conteúdo, vou estudar um pouquinho ele, anotar algumas coisas e depois vou fazer o quê? Dar play no vídeo de novo e continuar. Aí o professor falou mais uma coisa, isso aqui eu não lembro, então vou dar um pause, vou dar uma seguida aqui, entendeu? Então, parando e continuando esse vídeo, talvez ele não seja tão importante você ver ele na íntegra. Então veja ele em partes para poder aproveitar melhor esse conteúdo que está aí na sua apostila para você poder tirar uma boa nota nesse PAS e conseguir ingressar na universidade de uma forma mais tranquila, que é estudando os conteúdos anualmente. Por isso esse processo de avaliação seriada, tá bom? Bom, vamos lá então. Qual é a primeira coisa que tem aqui no nosso conteúdo, nosso roteiro? Vou até colocar aqui depois do ladinho. Você tem ali a primeira questão, o item que tem ali é a diversidade dos seres vivos e as regras de nomenclatura de classificação. Então é assim, nós tivemos esse conteúdo de classificação no final da apostila do primeiro ano. Tá? No final da apostila do primeiro ano, mas você que estava acompanhando pelo eClass, vocês viram que nós colocamos no final do ano essas aulas ali. Então, você olhando as aulas do final do ano, você vai ver lá classificação dos seres vivos, tem aulas lá vinculadas ao meu canal no YouTube, para você poder lembrar um pouquinho dessa classificação. Bom, ali na classificação, o que você está vendo aqui na imagem do ladinho? Você está vendo a classificação histórica, que seriam os 3 primeiros a classificar alguma coisa, colocar algum critério de classificação, que foi o Aristóteles, o Teofrasto e o Agostinho, que colocaram alguns critérios, embora pareçam ser critérios bem simples, mas eles pensaram nesse primeiro momento de classificação. E claro, depois de mais de 1000 anos depois, veio um camarada chamado Carl von Linné, ou Linneu, que deu um outro método de classificação, tá? E ele auxiliou na classificação quando ele criou a nomenclatura binominal, ou nome científico das espécies de seres vivos. Então, assim, o que ele pensou? Bom, vou utilizar uma língua que quase ninguém utiliza, para poder simplesmente no mundo inteiro, quando a gente estiver falando de uma espécie, todo mundo reconhecer essa espécie, não precisa saber de todos os dialetos e idiomas do mundo. Então você tem que lembrar que as regras que os nomes são latinizados ou em latim, são 2 nomes, tá? Podendo chegar a 3 quando tem uma subespécie, um subgênero, mas vamos ficar com 2. O primeiro nome, que é o gênero, ele tem a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, e o segundo nome que continua ali, todo em minúsculo, que é a espécie. Tá? E ele precisa ser destacado no texto, então ele precisa, como ele é um idioma diferente de todos os idiomas que vão ter nas publicações, ele precisa ser destacado, então ele tem que ser
em itálico. O mais usual dentro do meio científico é que ele seja em itálico, que é aquela letra caidinha ali por causa da Torre de Pisa. Né? Quando você tiver manuscrito, você não tem como fazer itálico, então você grifa. Tá? Mas pode acontecer, talvez, de algum livro antigo você ter lá como negrito, alguma coisa assim. Mas o mais usual no meio científico é que ele seja destacado, seja itálico. Outra parte da classificação que Linneu criou foi a classificação taxonômica. Então ele criou uma classificação taxonômica e depois essa classificação foi modernizada, foi adaptada melhor para os seres vivos. Então nós tivemos o reficofage, lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui você está vendo nessa imagem que mostra exatamente o que abrange cada um desses níveis taxonômicos. Então, quando você está no reino, você abrange uma quantidade enorme de indivíduos. Conforme você vai colocando critérios, colocando características para separar os indivíduos de acordo com as suas diferenças e semelhanças, você percebe que você vai afunilando, você vai diminuindo a quantidade de seres vivos. Então você coloca lá reino animal, você tem uma quantidade enorme de seres animais. Até alguns do fundo do mar que você nem imaginaria que era animal e é. Mas quando você coloca lá, não, agora eu quero o filo eu quero o filo dos cordados. Então todos aqueles têm cordão nervoso. Então você vai ter que selecionar uma quantidade enorme de indivíduos e ficar apenas aqueles que são da classificação de sistema nervoso, né? Ou, perdão, cordão nervoso, que é os cordados. Aí você vai, reino, filo, classe. Ah, eu quero agora a classe dos mamíferos. Então você vai colocando critérios, você vai diminuindo a quantidade de seres vivos, até que você chega na espécie. Que a espécie daí é a unidade básica para classificação, que é aquele indivíduo só que você tem. Tá? Então isso que você tem que dar uma olhadinha. Outra coisa importante é a caracterização dos 5 reinos. Durante esse ano nós estudamos os 5 reinos, os 5 principais reinos. Animal, vegetal, dos fungos, dos protozoários ou protista e o reino monera das bactérias. Mas essa caracterização básica é importante você saber. E às vezes nessa caracterização básica que a pessoa acaba errando lá de alguma forma. Então, por exemplo, você tem lá uma caracterização, como por exemplo, você tem lá do procariontes. Dos 5 principais reinos, apenas o reino monera é procarionte. Ou seja, ele não possui carioteca. Não tem a membrana nuclear separando o núcleo do restante, entendeu? E já todos os outros seres vivos são eucariontes. Tem a carioteca, tem a membrana nuclear. Então isso você consegue perceber o que pode acontecer, e acontece muito na UEM. Eles acabaram colocando lá numa somatória, o reino protista são compostos de indivíduos multicelulares, unicelulares e também procariontes. Aí você ficou na cabeça, talvez, multicelular, muitas células ou unicelular, isso, tá certo. E aí você esqueceu de ler que tá lá procarionte. Procarionte não, procarionte é só o reino monera. Então essa classificação, essa diferenciação dos reinos é importante com que você lembre, tá? Então o reino animal, eucariontes são multicelulares ou pluricelulares, né? São heterotróficos, se locomovem pelo menos uma vez na vida, né? Já o reino metáfita, ou reino das plantas, né? Eles são seres eucariontes, pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, ou seja, eles produzem sua própria fonte de energia através da fotossíntese, né, da produção de carboidrato, de glicose, tá? Você tem a parede celular, né, formada de celulose. Aí você tem os fungos, que podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas eles também são eucariontes, tá bom? São eucariontes e a alimentação deles, em muitos casos, simplesmente é o quê? Da matéria orgânica em decomposição. Então eles são um dos decompositores, né? O reino protista, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares também. Pluricelulares, como acontece com as algas, são as maiores produtoras de
de oxigênio do planeta, né? Ou unicelular, como acontece com os protozoários, tá? Como acontece com a euglena, o toxoplasma, entre outros, né? E também do reino Monera, que seriam procariontes, que são unicelulares exclusivamente, tá? E aí, o que você tem de importante a mais dentro desses grupos? Embora nós tenhamos estudado cada um desses grupos, a sua reprodução, a sua classificação e tudo mais, é importante com que você dê uma olhada em tudo que for doença de micro-organismo. Então você dá uma procurada, por exemplo, lá na internet sobre doenças bacterianas. Você tem na apostila também. Então dá uma olhada um pouquinho nessas doenças, as doenças que mais são faladas, mais são veiculadas nos jornais, na imprensa, tá? Você dá uma olhada nessas doenças aí, tá? Bacterianas, né? Aí depois você dá uma procurada em doenças por protozoários ou protozoonoses, né? Então eu falei uma delas, é o caso, por exemplo, da toxoplasmose, né? Como é o caso, por exemplo, da febre amarela, do plasmodium, né? O plasmodium causador da malária, né? Então, assim, são alguns indivíduos assim importantes com que você lembre. Doenças por fungos, tá? E também doenças por vírus, tá? Doenças por vírus. Então, procure todas as doenças relacionadas a esses micro-organismos que em algum momento você vai ter lá no PAS falando sobre essas benditas doenças lá. Né? Então, a medida de profilaxia, de cuidado, né? De evitar contágio, né? São importantes com que você saiba um pouquinho sobre isso daí. Outra coisa que cai também nesse ano é sobre os vírus, tá? Sobre os vírus. Então, o que você precisa saber sobre os vírus? Além das doenças virais que a gente conhece, como é o caso da gripe, do resfriado, da AIDS, da herpes, entre tantas outras que você vai estar pesquisando, você também tem que saber sobre a diferença dos dois ciclos reprodutivos virais, tá? Então, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, você está vendo aqui do lado, por exemplo, nós temos esses dois ciclos. Você vê que o ciclo lítico, ele é um ciclo mais rápido. Então vai ter a inserção do material genético na célula e imediatamente vai ter a paralisação da célula para a utilização da célula por meio do vírus para produzir as suas proteínas, produzir suas partes. E depois ele causa ali um rompimento na célula e aí ele vai para outras células atacar. Já o ciclo lisogênico que você tem aí do seu lado, ele é um ciclo que pode acontecer uma demora, já que ele insere o seu material genético e essa célula vai continuar nas suas mitoses, a sua vida normal, e em algum momento ela vai paralisar a célula e daí sim ela vai produzir as suas proteínas. Então acontece, por exemplo, com o vírus da AIDS, que pode ficar às vezes anos sem se manifestar e daqui a pouco ele começa a destruir várias células T e aí infectando outras, tá? Então esses dois ciclos reprodutivos são importantes com que você saiba. Além, pela terceira vez eu vou falar, sobre as doenças virais, tá? Você precisa saber disso daí. Outra coisa que nós trabalhamos no decorrer desse ano foi tanto a morfologia e fisiologia de todas as espécies do reino animal. Então nós falamos desde lá dos anelídeos, né, dos poríferos, dos quinidários, dos artrópodes, dos equinodermos, né? Nós temos também os protocordados, então todos esses indivíduos a gente falou. Então o que você precisa saber desses indivíduos? Dá uma olhada nas características principais dele de estrutura e qual que você vai dar uma olhada principal. Você tem que saber como dentro desse reino animal, desde lá dos poríferos, que são mais simples, até chegar no reino animal, você tem que saber como esse indivíduo se alimenta, tá? Como ele se alimenta, se ele tem ou não cavidade gástrica, tá? Se ele tem ou não um sistema digestório completo. Então você vai ver, por exemplo, que os quinidários, eles não têm sistema digestório completo. Por quê? Porque onde entra o alimento é por onde sai a excreção também, né?
então ele não tem um sistema digestório completo, ele já tem uma cavidade gástrica, mas diferente dos protistas, que não tem, né, dos poríferos, desculpa, os poríferos que não tem essa cavidade gástrica, então é só uma digestão intracelular. Então dá uma olhada nisso, aí você já começa a ter sistema nervoso difuso nos quinidários, aí você vai tendo o aparecimento de outros sistemas nervosos, você vai tendo o aparecimento do sistema digestório completo, que tem boca e ânus. Então, anota isso daí, ó, tá? Saber a nutrição deles, saber como é a respiração deles, então como eles utilizam o oxigênio, tá? E saber também como é a forma de reprodução deles. Então, esses 3 quesitos, você sabendo sobre o decorrer de todos esses indivíduos, é importante para a sua prova que você vai estar fazendo. E uma outra coisa que a gente trabalhou bastante é justamente todo esse estudo, só que dentro dos seres humanos. Então, nós tivemos desde lá do conhecimento de sustentação e locomoção, né? A gente falou sobre nutrição, né? Então, quando a gente entrou em nutrição, nós falamos, por exemplo, do sistema digestório, tá? Então, o sistema digestório, o que é importante com que você saiba do sistema digestório? O sistema digestório, eles gostam muito de pedir quais são as enzimas que estão participando do processo digestório. Então lembra que digestão, o que é digestão? A digestão é quando você transforma um alimento maior em menor. Menor de um tamanho que o nosso intestino consiga absorver e ser mandado para onde? Para toda a corrente sanguínea e ser distribuído para todas as células do nosso corpo. Então a digestão ela vai precisar da ação das enzimas. Então as enzimas que vão metabolizar uma determinada molécula para ela se tornar a molécula menor possível, né? Uma cadeia menor possível. Você tem, por exemplo, na boca nós temos a enzima amilase, ou também chamada de pitialina. Ela é uma enzima que vai começar o metabolismo do polissacarídeo, do carboidrato. Então o polissacarídeo são cadeias muito grandes de carboidratos. Então você consegue ter uma diminuição de amido para maltose já na boca. Quando chegar lá no intestino, vai ter enzimas, por exemplo, a maltase, que vai metabolizar a maltose e transformar em glicose. Que daí você tem uma cadeia, você tem apenas uma molécula ali. E aí sim ela consegue o quê? Ela consegue absorver e consegue distribuir essa glicose para onde precisa produzir energia. Entendeu? Então é isso que você tem que saber. Então, enzimas que você vai ver, a amilase, que está na boca, a pepsina, que está no estômago. Então, ao contrário do que muita gente pensa, toda a digestão ela não acontece no estômago é apenas a digestão da proteína, tá? E é no intestino onde você vai ter as enzimas para digerir tudo aquilo que você se alimenta. Então você vai ter as lipases para digestão de lipídios, você vai ter a tripsina para digestão também de proteína, você vai ter amilases, como é o caso da amilase pancreática também, para digestão de carboidratos, né? As nucleases para poder metabolizar o material genético e transformar ele em nucleotídeos em menor partes possíveis. Então tudo isso acontece principalmente no intestino delgado. Então essas enzimas é importante você dar uma lembrada onde que elas estão agindo e o que elas estão quebrando, o que elas estão metabolizando. Então sabendo disso vai ajudar você a entender muito o processo de digestão, tá bom? Processo de digestão. Outra coisa que nós estudamos a respeito dos seres humanos foi o sistema cardiovascular, tá? O sistema cardiovascular, nós estudamos ali sobre o coração, sobre artérias e veias, né? Então, uma das coisas assim mais difíceis, talvez para você entender, seria exatamente o fluxo do sangue, ou seja, por onde é que ele passa. Nessa imagem que você está vendo, você tem um exemplo de fluxo sanguíneo. Então, ele está vindo ali do corpo, né, cheio de gás carbônico, ele vai entrar
pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito e de repente sai ali uma artéria pulmonar e vai até o pulmão. No pulmão, ele vai pegar esse sangue, vai deixar o gás carbônico, que é onde você manda fora, vai pegar o oxigênio que está no pulmão, que você inspirou o ar, e vai mandar pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo manda ali para a aorta, manda depois para a carótida, manda para o cérebro, manda para o corpo e volta a ter todo esse ciclo novamente. Então isso daí é importante você saber, porque geralmente você não tem imagem que na UEM para você poder visualizar uma imagem como essa daqui. Mas o que você pode ter? Você vai ter um texto. E aí você vai ter que ler aquele texto e nesse texto você imaginar na tua cabeça ou desenhar no lado da prova como é que tá, como que acontece esse fluxo. Outra coisa importante dentro do sistema cardiovascular é sobre as características de diferenças entre veias e artérias, tá bom? Lembrando que a artéria ela tem pulsação, ela tem um calibre maior, né? Ela vai levar o sangue do coração para o corpo, tá? Enquanto que as veias vão levar do corpo para o coração, elas têm um calibre menor e não tem uma pulsação, tá? Não tem uma pulsação. Outra coisa que você vai ter diferença, nas artérias ela não possui um septo para o sangue não voltar, já nas veias você tem. Então você tem um septo ali para com que o sangue passe e não volte, tá? É como se fosse uma válvulazinha mesmo. Então nas veias você vai ter isso. Por quê? Porque você ter o sangue voltando para o órgão cheio de gás carbônico, obviamente não é bom. Então por isso que ele tem isso para poder seguir. Outra parte que nós estudamos também no decorrer desse ano, que está também pedindo no nosso roteiro, é sobre a respiração. A respiração. Então, desde a respiração celular, que é aquela da qual você tem um metabolismo energético, você tem ali a absorção de oxigênio e glicose, então essa é a respiração celular, e também o processo de respiração externa, que é aquele processo de entrar o oxigênio, passar por todo o caminho, os órgãos que ele passa, a entrada chega até o pulmão, onde você tem os alvéolos pulmonares, que eles são inflados pelo oxigênio, né? E aí esse oxigênio que vai passar justamente para o sistema cardiovascular e aí vai ser distribuído para todo o organismo. Então dá uma olhada em algumas doenças respiratórias, tá? Então são doenças que atingem o trato respiratório. Então dá uma olhada nesses tipos de doença aí para poder ver o que acontece. Produção de muco, né? Ou isenção de muco que faz ficar muito seco e acaba entrando algum tipo de micro-organismo. Então dá uma olhada nisso aí também. Outra coisa que nós temos aqui no nosso protocolo aqui é sobre a excreção. E sobre excreção, o que mais você vai ver nas provas é sobre o sistema urinário, esse está aqui do ladinho. Então o sistema urinário, você saber, além das partes dos órgãos, que é muito fácil você lembrar, mas principalmente o rim, né? Onde você tem ali os néfrons. E ali nesses néfrons onde você tem a filtração do sangue, tá? Estude também sobre o hormônio ADH, que é o antidiurético, que é aquele hormônio que faz o corpo reconhecer quando há necessidade de água, porque às vezes você não tomou água o suficiente, tem água no rim, então ele faz o quê? O retorno dessa água para a corrente sanguínea. Tá? Só um parênteses aqui, é interessante você saber também que o álcool, a bebida alcoólica, ela quebra interrompe esse hormônio antidiurético, fazendo com que você tenha uma diurese muito forte. Então, muita gente acaba bebendo bebida alcoólica, ela acha que ela está se hidratando, na verdade ela está desidratando, porque o álcool impede essa ação do hormônio antidiurético e aí a pessoa acaba eliminando grande quantidade de água. Então fique ligado nisso aí. Outra coisa também que nós estudamos já aqui perto do final do ano foi sobre a coordenação nervosa e também hormonal, tá? Então essa coordenação nervosa, a gente falou desde a anatomia do próprio neurônio,
tá? Desde a anatomia do próprio neurônio, saber ali como o neurônio é formado, basicamente, tem os dendritos, corpo celular, né? Passa pelo axônio e a terminação do axônio. Aí nesse axônio você tem alguns com bainha de mielina, né? Que vai formar o nódulo de Ranvier, as células de Schwann, né? Então essa anatomia do neurônio é importante você saber. Agora uma coisa que você vai ter muito pedido seria sobre os lobos cerebrais. Então você sabe que o seu cérebro ele é protegido por 3 camadas de meninges, né? Meninge é justamente aquela doença, a meningite é aquela doença que atinge essas meninges, que protege o cérebro. Então a meningite, até para você poder lembrar na hora de estudar lá as doenças dos micro-organismos, a meningite ela pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactéria, pode ser causada por fungo, tá? Então, dependendo do que acaba inserindo no organismo, ela pode acabar causando essa meningite, que seria um inchaço da meninge e daí uma compressão no cérebro, podendo causar sequelas sérias. E por falar nessas sequelas, você sabe que nós utilizamos 100% do nosso cérebro o tempo todo. Talvez nós poderíamos aumentar a capacidade de rede neuronal, aumentar a inteligência e tudo mais, mas nós usamos todo o nosso cérebro. Todo o nosso cérebro. E tanto isso que você vê quando uma pessoa tem uma pancada na cabeça, ela geralmente tem alguma sequela. Se a gente utilizasse apenas 10% do nosso cérebro, como dizem muita gente por aí, a maioria dos acidentes bater na cabeça não teriam consequências nenhuma, né? Então, assim, saber sobre os lobos, né? Então, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital. Esses lobos, você saber principalmente a função que cada um deles exerce no organismo. Então, você tem aqui pensamento, lógica matemática, você tem aqui atrás visão, né? Aqui na têmpora você tem a parte da audição. Então, cada uma dessas regiões do cérebro, você saber a função que elas exercem. Outra coisa importante, outras 2 coisas importantes, seria você saber sobre o arco reflexo, que é o reflexo, né, que é quando você recebe um estímulo e esse estímulo nervoso ele vai até a medula e já responde para a musculatura para você ter uma ação. E depois chega no cérebro e você identifica o que aconteceu, tá? Além disso, você saber o próprio impulso nervoso tradicional, que é aquele que chega, recebe um estímulo, que passa pelo cordão nervoso e vai até o cérebro. Então, lembrando que o tato, o olfato, né, a audição, a visão, o paladar, todos esses órgãos do sentido, que foi um dos conteúdos que a gente também estudou esse ano, são ligados ao sistema nervoso. Então você só sente o gosto, você sente o cheiro, você sabe o que está tocando. Por quê? Porque são transformados esses estímulos em impulso nervoso e esse impulso nervoso chega até o cérebro e o cérebro consegue interpretar isso, tá? Então saber dessa relação entre o sistema nervoso e os órgãos sensoriais. E também sobre os órgãos hormonais. A Whey adora falar sobre hormônio. Então nós temos aqui algumas tabelas, tá? Que depois a gente vai colocar disponível para vocês, sobre os hormônios, as glândulas hormonais e os hormônios que elas produzem e suas funções. Então, se você procurar na internet também, hormônios e suas funções, você vai achar vários hormônios ali e saber o órgão que é, a função que ele exerce dentro do organismo. Né? Então você tem lá o hormônio GH, que vai ter, por exemplo, a estimulação da mitose, o crescimento corporal. Né? Aí você tem o hormônio antidiurético, que é aquele que eu acabei de dizer para vocês, que vai fazer com que você não elimine toda a água do organismo. Né? Você tem a adrenalina, que é produzida pela glândula suprarrenal, que fica em cima do rim, liberando ali a adrenalina para você tomar alguma reação, o batimento cardíaco aumenta, movimentos respiratórios e tudo mais. Então, saber essas funções hormonais. Então, dá uma ênfase no estudo de componentes hormonais, de glândulas endócrinas, tá bom? Isso daí você vai ver com certeza na sua prova. E dentro ali dos animais, a parte de reprodução e desenvolvimento, tá? Então, órgãos genitais masculino e feminino, né? A própria reprodução de cada um dos indivíduos, desde lá do porífero, saber como eles
se reproduzem, porque do ser humano é mais fácil você lembrar, né? Dos outros talvez não fica tão claro, né? Você tem, por exemplo, a reprodução dos poríferos, que pode ser por laceração. Você pegar um porífero, dividir em 1000 partes, essas 1000 partes ficar fixa no chão, vai produzir 1000 novas esponjas, né? Então, além da reprodução sexuada, que pode ser com gameta masculino e feminino. Então, além da reprodução do ser humano, saber a reprodução também dos outros dentro daí do reino animal, foi que a gente já tinha citado. E a última parte para nós falarmos é a respeito do reino vegetal, né? Então nós passamos muito tempo desse ano falando sobre o reino vegetal. O que você precisa saber sobre o reino vegetal? Nós começamos a falar, quando a gente falou esse ano do reino vegetal, nós falamos a respeito dos grupos vegetais. Então a gente começou lá com briófitas e pteridófitas, né? São de pequeno porte. E o que a gente tinha de mais essencial para você saber ali seria os ciclos reprodutivos, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, que é aquele ciclo por alternância de geração. Então tem uma parte que ele é haploide, tem uma parte que ele é diploide, como você está vendo aqui os dois ciclos. Aqui você está vendo da briófita, sumiu, e agora você está vendo da pteridófita, entendeu? Então são esses ciclos aí que você precisa saber. Além dos estudos das gimnospermas, o ciclo reprodutivo das gimnospermas, quem faz parte das gimnospermas são aqueles que não possuem frutos, tá? Então eles vão ter sementes, eles vão ter galhos, folhas, vão ter esporos, vão ter tudo para se reproduzir, mas eles não possuem frutos, tá? Então a semente ela não vai ficar dentro de um fruto. Já as angiospermas, elas possuem o fruto. Então a semente ela vai estar abrigada dentro do fruto. Tá? Então você saber um pouquinho das diferenças sobre os frutos carnosos, frutos secos. Dentro dos frutos secos você tem os frutos deiscentes e os indeiscentes. Então deiscentes estão dentro de uma vagem, ou indeiscentes que estão fora da vagem, estão mais visíveis, né? Então são esses frutos aí, importante você saber essa diferenciação, tá? E estuda um pouquinho sobre a flor, sobre a reprodução das angiospermas, como é que funciona a reprodução dela, até chegar ao grão de pólen, a reprodução ali, a produção da semente. Lembrando que a semente é a união do grão de pólen com o óvulo, e o desenvolvimento do ovário vai formar a fruta, tá? Vai formar a fruta ou fruto, tá bom? Então tudo que aquilo tem semente, você sabe que é um fruto ou uma fruta. Professor, por que o senhor está falando fruta e fruta? É que fruta geralmente a gente chama aquilo que a gente se alimenta. Aquilo que a gente não se alimenta, que é igual uma vagem de flamboyant, que parece uma madeira, mas ele é uma vagem cheia de semente lá dentro. Ele é um fruto. Então a gente não se alimenta dele, a gente acaba chamando de fruto, tá bom? E também sobre os pseudofrutos, né? São aqueles frutos que eles... a parte carnosa que a gente se alimenta não faz parte do ovário, faz parte de uma outra parte da flor, tá? Então dá uma olhada nesses pseudofrutos aí também. Além disso, outra coisa que a gente estudou também foram os tecidos, né, vegetais, então a histologia vegetal. Então você saber ali tudo sobre tecidos de condução, então xilema e floema você sempre vai ter nas provas caindo. Então lembrando que o xilema ele pega ali os vasos, dos vasos condutores que vão formar a seiva bruta, que vem água, sais minerais, que vão levar até as folhas, né? E o floema que vai ter a seiva elaborada, que vai formar ali a glicose, a seiva com açúcar, né? E vai ser distribuída para todas as células, inclusive para as raízes. Então esses dois tecidos de condução você sempre tem que saber, que sempre acaba caindo ali, tá bom? Saber sobre a função e fisiologia de outras células vegetais é importante também, como é o caso, por exemplo, das células de parênquima, esclerênquima, né? Outras células, como é o caso, por exemplo, dos tecidos, né? de armazenamento, né? Tecidos amilíferos que compõem
vegetais com amido, né? Como é o caso da mandioca, da cenoura, da batata, né? Você também ter o tecido aquífero, que acaba armazenando água, como acontece com os cactos, né? O tecido aerífero, que armazena um ar, como acontece com o aguapé, que fica, por exemplo, sobre a água. E uma outra fisiologia importantíssima você saber é dos estômatos. Esse que você está vendo aqui do ladinho aqui, ó. Então, saber a fisiologia, como é que funciona, por que que ele se fecha, ele vai se fechar quando? Quando ele está desidratado, quando não tem água, porque ele pode transpirar água e pode perder. Então, o que ele faz? Fecha. Se tem muita água, ele pode transpirar tranquilamente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir e vai continuar a sua vida normal ali transpirando. Então, essa fisiologia é importante com que você saiba, tá bom? Dentro dessa fisiologia, a gente vê ali sobre a transpiração, a gutação das plantas, né? Então você vai ter os tecidos que fazem essa gutação, essa liberação de água quando está em abundância. E o crescimento e desenvolvimento. Esse crescimento e desenvolvimento é legal que você simplesmente vai estudar sobre os hormônios vegetais. Então, onde que estão esses hormônios, como é que funciona os mesênquimas, né? Então você tem lá os meristemas, o meristema primário, o meristema secundário. Então você tem o meristema primário, que é aquele que faz o crescimento em altura do vegetal. E o meristema secundário é aquele que faz o crescimento em largura. Então quais são esses hormônios que fazem esse crescimento do vegetal? Então esse crescimento e desenvolvimento é importante que você saiba também, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, era isso que a gente tinha para revisar. Eu sei que é muito rápido, a gente tem aí pouco tempo, mas é essencial com que vocês estejam usando esse vídeo aí para poder estudar. Como eu disse no início, pega, dá uma pausa. Peraí, ele falou de xilema e floema, deixa eu procurar lá. Lembrei de xilema e floema, anotou, grifou e tal. Bom, dá o play no vídeo de novo, vamos continuar. Então segue dessa forma que com certeza você vai ter uma boa luz aí para fazer essa sua prova. Fique calmo no dia, se alimente bem, claro, não se exagere de comer, tá bom? Leve sempre a sua garrafa d'água, esteja hidratado, durma bem na noite anterior, tá bom? E deixa o dia anterior de descanso, estuda muito até o penúltimo dia, no dia anterior muito descanso para chegar na prova, tá tudo bem. Beleza? Um grande abraço para vocês, fico com Deus, um ótimo restante de ano, um ano todo que tem pela frente, né? E também uma ótima prova para vocês. Grande abraço, beijão, abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.